Você sabia que as doenças sexualmente transmissíveis, ou DSTs, são uma das causas mais comuns de problema urológico, tanto nos homens como nas mulheres? Então, conhecer os seus riscos e as formas de prevenção e tratamento são fundamentais para ter uma vida sexual mais saudável. Urológica, desvendando a urologia. Doenças sexualmente transmissíveis. Olá, eu sou o Dr. Pedro Dameto Neto, médico urologista, e hoje nós vamos falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, ou DSTs. Então, nós vamos falar como elas podem afetar a saúde sexual, a saúde do trato urinário também. Vamos falar muito sobre prevenção e as formas de tratamento que nós temos disponíveis atualmente. As DSTs, que a gente chama também atualmente de ISTs, ou infecções sexualmente transmissíveis, são, como o próprio nome diz, transmitidas por contato sexual. Elas são causadas por vírus, bactérias, diferentes parasitas, incluindo fungos, em que ocorre um contato com fluidos corporais contaminados por esses agentes, por esses micro-organismos, e isso é passado de um parceiro para o outro. Então, existem várias DSTs, eu vou falar das principais aqui, começando pelas uretrites, que nada mais são do que infecções da uretra, que é o canal por onde a urina sai a partir da bexiga. A uretrite mais famosa é a gonorreia, mas a mais comum é chamada uretrite não gonocócica. Como é que a gente diferencia? Quando é gonorreia, o homem vai ter uma descarga uretral, que a gente fala, ou seja, vai ter uma drenagem de secreção purulenta, sai pus mesmo, espesso. Ele sente muita dor direto na uretra, e quando urina, pior ainda. E na uretrite dita não gonocócica, geralmente é causada por uma bactéria chamada clamídia, aí já é uma secreção mais fluida, ou seja, mais um líquido mais ralo, e que a gente observa mais de manhã. E o homem pode ter algum desconforto na uretra, ou às vezes nem sentir nada, ele só nota aquela secreção saindo. Uma outra DST muito comum é a sífilis, e a sífilis tem problemas potencialmente graves. Ela começa num estágio que a gente chama sífilis primária, acometendo os órgãos genitais, é aí que é importante já ter o diagnóstico e o tratamento. E como que é o diagnóstico? É clínico, aparece uma úlcera única, então uma falha, assim, uma depressão na mucosa da região genital, no pênis ou mesmo no escroto, né, no saco, e ela é indolor, então o homem não sente dor, e com fundo limpo, que a gente fala, então não fica aquele aspecto tão feio. Só que qual é o problema? Essa úlcera aparece e depois de um tempo ela desaparece, o homem acha que ficou curado. E se ele não for tratado dessa sífilis com antibiótico, muito simples, um antibiótico comum que se dá é bezetacil, se você der o bezetacil, o homem é curado. Se não, aí ela pode evoluir para um quadro que a gente chama de sífilis secundária ou terciária, que ela se espalha para outros órgãos do corpo, podendo causar sérios problemas. Uma outra DST comum é a AIDS, né? Da infecção pelo vírus HIV, que aí, acho que muitas pessoas sabem, é tratamento, transmissão por via sexual, mas pode ser também por uso de seringas, né, compartilhadas por quem é drogadito, ou transfusão de sangue, então a transfusão sanguínea também. E aí há todo um quadro de imunodeficiência adquirida, então o vírus HIV ataca o sistema imunológico e com isso diminui a possibilidade de combater outras doenças. Outra DST comum é o herpes genital, que é causada pelo vírus herpes simplex. Então o que acontece? Quando tem infecção por esse agente, formam-se vesículas, né? Como se fossem pápulas, como bolinhas de líquido. A princípio o homem não sente nada, ou pode sentir alguma coceira, depois essas vesículas se rompem e daí formam úlceras que aí são dolorosas e formam umas casquinhas. Depois de um tempo, esses vírus ficam latentes no organismo e depois, quando baixa a imunidade de novo, eles voltam a manifestar lesão. Uma outra DST muito importante é o condiloma acuminado, que são verrugas que são formadas
na pele, que são bem irregulares, elas lembram crista de galo, por isso são conhecidas dessa forma, e são verrugas causadas por um vírus chamado HPV, que é a sigla em inglês para papiloma vírus humano. Qual é a importância desse tipo de infecção? Além dessas verrugas, o principal é que esse tipo de DST está muito relacionado a câncer de colo de útero nas mulheres e câncer de pênis nos homens. Então, por isso, é muito importante a prevenção, a proteção com o preservativo para evitar a transmissão de todas essas DSTs. E o diagnóstico das DSTs é feito de várias formas. O principal, a princípio, é clínico. Então, o paciente chega, ou ele tem uma secreção saindo pelo canal, pela uretra, ou ele descreve alguma lesão que tenha aparecido, que persiste ou já desapareceu. Aí o médico tem que perguntar qual é a característica da lesão para tentar identificar qual DST que ele tem ou teve, porque às vezes, como eu falei, a lesão pode ter desaparecido. Se houver alguma dúvida diagnóstica, aí se lança mão de exames laboratoriais para tentar detectar a presença dos agentes, seja vírus ou bactéria, ou mesmo sorologias que vão detectar os anticorpos produzidos contra aqueles agentes e com isso fazer o diagnóstico das doenças. E também exames de imagem que podem mostrar algumas alterações anatômicas no trato genital masculino causadas por essas doenças. E o tratamento das DSTs, vocês já até entenderam, né? Se são doenças infecciosas, é tratar os agentes que estão causando as infecções. Se forem bactérias, tratar com antibiótico. Se forem fungos, tratar com antifúngico. Se forem vírus, tratar com antivirais. Então, por exemplo, no caso do HIV, são os antirretrovirais que atualmente têm feito com que a doença seja controlada. Diferentemente no passado, que muitas pessoas morriam por causa de AIDS, hoje em dia ainda existe esse risco, mas diminuído. Agora, não é por causa disso que as pessoas vão relaxar na prevenção, porque fala, puxa, bom, de repente se eu pegar AIDS, eu não tenho mais risco de morrer, mas você vai ter que ficar tomando remédio antirretroviral a vida inteira, que tem seus efeitos colaterais, podem trazer vários outros problemas. Tem que ficar indo a médico frequentemente, então para evitar isso é muito mais fácil usar o preservativo. Outra forma de tratamento também são as vacinas para o HPV, que são relativamente recentes e são muito boas, muito importante tomar, mais indicado para quando a pessoa não começou a vida sexual ainda, e também para hepatite B, que também é uma doença que pode ser transmitida sexualmente. Então, uma palavra sobre prevenção. A gente falou muito dos tratamentos, mas é óbvio que no caso muito mais importante, no caso das DSTs, que são doenças plenamente preveníveis, a pessoa lança mão de prevenção. Então é fundamental, principal, usar preservativo. Se você não conhece o parceiro, não está conhecendo recentemente, sempre usar preservativo, não descuidar disso. E as outras formas de prevenção são as vacinas e evitar compartilhar objetos íntimos, principalmente também quem faz uso de drogas injetáveis, evitar o compartilhamento de seringas. As DSTs podem impactar seriamente a saúde urológica e a qualidade de vida, mas todas podem ser facilmente evitáveis com medidas simples de proteção e prevenção. Então, se você notar alguma lesão suspeita ou estiver tido algum contato sexual suspeito, não deixe de rapidamente procurar o serviço médico. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal para ter mais informações sobre saúde e bem-estar. Qualquer dúvida, coloque em seus comentários abaixo que terei prazer em responder. Até mais!